Olá, como receber a cura de uma grande dor? É sobre isso que vamos conversar. Sou o pastor Almir Marcos Mauruto, pastor da Igreja Batista Adoração e Vida em Santo André. As mulheres que sentiram as dores de parto e tiveram cólicas renais dizem que essas duas dores são muito grandes. Em alguns casos, as cólicas renais, elas foram maiores, segundo a declaração das mulheres. Eu não tive dores de parto, nem poderia, mas eu tive cólicas renais. Misericórdia, misericórdia. São dores terríveis. Não temos como medir a dor física, porque é de pessoa para pessoa. Tem pessoas que é mais resistente às dores e tem pessoas que são mais sensíveis às dores. Elas não estão para ser medidas. Mas quando nós estamos em meio a uma grande dor, parece que ela nunca vai passar. Misericórdia, misericórdia. A dor física é terrível, mas depois que passa, fica só lembrança da dor que nós já tivemos. Eu tenho lembrança das dores que eu tive de cólicas renais, misericórdia, mas é só lembrança daquelas dores, ficaram para trás e não influenciou em nada na minha vida hoje. Existe outra dor, a dor emocional. Essa dor pode deixar marcas profundas na alma e gerar traumas em nós. É uma dor diferente, mas não deixa de ser tão intensa também. Os traumas podem mudar radicalmente uma pessoa, de muitas formas. Na sua maneira de agir e reagir, ela pode ter muitas mudanças no seu humor, tudo por causa das dores do emocional. Deixe-me contar aqui duas histórias verdadeiras. Em 1981 eu trabalhei como taxista e no ponto que eu trabalhava de táxi havia um senhor que trabalhava ali. E então, quando eu comecei a conversar com ele, ele me disse que se eu já tinha sido traído pela minha esposa. Eu era casado há 1 ano. E eu disse que não. E ele falou, mas com certeza ela vai te trair, porque nenhuma mulher presta. Ele falou isso, e claro, ele estava me ofendendo a minha esposa, ofendendo minha mãe. Mas ele falava aquilo jurando de pé junto que nenhuma mulher presta. E por que ele falou esse tipo de coisa? Porque esse homem era casado e ele trabalhava então como taxista e eles tinham o objetivo de comprar uma casa. Então ele chegava no ponto lá de táxi às 5 horas da manhã e ele saía de lá 10, 10 e meia, 11 horas da noite, conforme a corrida que pegava no final. Então ele pegava o dinheiro e ele dava na mão da sua esposa e a sua esposa então depositava no banco. Ele mesmo não queria saber quanto ele tinha no banco. Então eles foram juntando com esse objetivo e ele trabalhou bastante mesmo. E ao final de alguns anos então ele perguntou para sua esposa quanto é que nós temos no banco e ela falou assim, eu vou ver o saldo e te falo. Então chegou a noite e ele disse, quanto é que nós temos lá? Ela falou, não deu para ir no banco, mas amanhã eu vou. Então quando foi no outro dia, quando ele chegou em casa, ela disse a mesma coisa, olha, não consegui ir. E ela foi dando desculpa em cima de desculpa, até que ele mesmo foi ao banco e consultou o saldo que eles tinham. E eles tinham um saldo muito pequeno, uma quantia irrisória eles tinham na conta. E ele foi até ela então e falou, por que tem essa quantia? Não, eu estou trabalhando há anos e por que tem só isso? Bom, para que você entenda a história, a mulher dele arrumou um amante e era um rapaz bem mais jovem do que ela.
E essa mulher então pagou o tratamento de dente dele, comprou roupas para ele. Gastaram bastante dinheiro daquele homem que estava trabalhando e ela traindo aquele homem o tempo todo. Bom, ele descobriu isso, ele não bateu nela, ele não foi violento com ela, mas claro, ele não quis mais e separaram. Então ele acabou que a sua maneira de agir e reagir mudou completamente, o seu humor mudou completamente. Sabe, esse homem tinha na cabeça que nenhuma mulher mais presta. E isso por causa de uma traição que causou a ele uma grande dor, e causaria a qualquer um, isso é uma verdade. Essa grande dor emocional causou um trauma nesse homem. Ele se casou com outra mulher, na verdade ele nem se casou, ele se juntou com outra mulher, mas ele maltratava muito a outra mulher, ele chamava ela de nomes que eu não quero repetir aqui. Então tudo isso por quê? Porque aquele trauma, aquela dor emocional que ele sentiu, aquela grande dor, mudou a sua maneira de agir, de reagir, de ver a vida, de ver as pessoas, o seu humor foi tudo alterado. Uma outra história, uma moça de 27 anos de idade contou sua história. A sua mãe então separou do seu pai, então a sua mãe a criou sozinha. Então quando essa moça tinha 16 anos de idade, aquela mãe vinha atravessando assim uma crise financeira muito grande. Então ela, quando a filha estava então para completar esses 16 anos, ela foi numa loja e comprou roupas para ela, e até comprou roupas lingerie muito bonitas para ela. E então quando foi no dia do seu aniversário, essa mãe drogou a sua filha, porque ela havia vendido a virgindade da sua filha para um senhor, né? Um homem já com uma certa idade avançada, mas pagou pela virgindade daquela moça. Então aquela moça agora drogada foi levada à cama e misericórdia. E aquela moça estava contando que como pode uma mãe fazer isso com uma filha? Bom, isso é terrível. E sabe qual é o pensamento daquela moça? Que mãe nenhuma presta. A medicina de hoje tem muitos remédios que ajudam bastante quanto às dores físicas. Eu sei, porque tomei remédios que me ajudaram junto às cólicas renais e a outras dores que eu havia sentido. Mas quanto às dores emocionais, não é um remédio eficaz inventado pelo homem. Misericórdia. As dores físicas ficam na lembrança, mas não mexe mais com a gente. As dores emocionais, elas são terríveis, porque elas aconteceram no passado, mas esses passados se tornam um eterno presente na vida da pessoa que sofreu essa grande dor e que gerou um trauma emocional. Meus irmãos, por isso podemos até dizer que uma dor emocional ela pode se transformar num câncer da alma. E essa pessoa ter a sua vida completamente mudada, a sua maneira de agir, de reagir, o seu humor, a sua maneira de ver a vida, de enxergar as pessoas, de se relacionar com as pessoas, tudo por causa desse câncer que está acabando com a sua alma. Diante dessa dor, alguns buscam saída na bebida, nas drogas. Misericórdia. Sabe, na solidão, se isolam, sabe, se fecham do mundo e não se abrem para ninguém. Fica uma pessoa, eu diria, insuportável, porque
essa pessoa se fecha no mundo dela, resultado do que as dores emocionais causadas por traições ou por tantas outras coisas que podem mexer com o nosso emocional e nos causar traumas, elas fazem conosco. A Bíblia, meus irmãos amados, ela aponta uma solução. Como é que podemos ser curados dessa terrível dor ou dessa doença da alma? Então, a solução apontada pela Bíblia é o perdão. Perdão é o único antídoto que pode curar de maneira tremenda e maravilhosa uma pessoa. Eu vi uma definição sobre o perdão, não é uma definição bíblica sobre o perdão, mas é uma definição interessante sobre o perdão. E diz assim: perdão é o processo intencional e voluntário pelo qual a vítima passa por uma mudança de sentimento e atitudes em relação a uma ofensa criminosa. Deixa de lado as emoções negativas, como a vingança, com uma capacidade aumentada de desejar o bem do agressor. Uma boa definição do que é o perdão. Definir o perdão é mais fácil do que perdoar. Essa é a verdade. Perdoar não é fingir de que nada aconteceu, não é isso. Perdoar também não é fechar os olhos aos erros das outras pessoas e aprovar os seus erros. Perdão não é isso. Perdão não é permitir que os outros se aproveitem de você, de jeito nenhum. Negar que aquela mulher que traiu o marido não fez algo terrível com ele, não. Ela fez algo terrível com ele, é verdade. O que aquela mãe fez foi algo terrível para a sua filha. Não justifica misericórdia. Então, perdão não é fingir que nada aconteceu, não é fechar os olhos para os erros dos outros, muito menos aprovar coisas erradas ou permitir que outras pessoas se aproveitem de você. De jeito nenhum. O perdão não é nada disso. Perdão é uma capacidade de Deus e um mandamento condicional de Deus para nós. O perdão é de Deus. Está em Deus. Mas ele também decretou que é um mandamento condicional. E por quê? Olha só Mateus capítulo 6, versículo 12 e depois os versículos 14 e 15. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Da mesma forma que eu preciso receber o perdão de Deus, eu preciso também perdoar as pessoas que me ofendem. Essa é uma condição de Deus, condição para sermos perdoados. Nós temos que perdoar, mas não é algo natural em nós. Não é algo natural em nós. Misericórdia. Em Mateus, no capítulo 18, Jesus conta a história de um homem que tinha uma dívida muito grande, mas o seu Senhor perdoou a sua dívida. E depois que esse homem teve a sua dívida perdoada, uma grande dívida, ele encontra uma pessoa que lhe devia uma quantia bem pequena. E ele não perdoa a dívida daquela pessoa. Então, em Mateus 18, Jesus diz que quando aquele senhor que havia perdoado a grande dívida viu que ele não perdoou a pequena dívida do outro, pegou aquele homem e o entregou nas mãos dos torturadores
até que pagasse tudo. Sabe, meus irmãos, mais do que tudo, perdoar significa ser liberto da tortura. Da tortura. Ou no caso, da dor emocional que causa trauma, que mexe em nós. Sabe, quando nós perdoamos, nós somos libertos desse sentimento que machuca, que maltrata, que ofende, que muda a nossa personalidade, o nosso humor, a nossa maneira de enxergar a vida, de ver as pessoas nos relacionamentos. O perdão nos liberta de tudo isso. E quando nós nos negamos a perdoar, quando não queremos perdoar, então essa tortura continua, ou seja, aquele que não perdoa que é o torturado. Lembre-se, nós não estamos aprovando o que a outra pessoa fez de errado, mas eu preciso ser liberto dessa tortura que me ofende, que me machuca. Eu preciso. Agora, o perdão não é algo natural em nós, essa é uma grande verdade. O perdão é de Deus, é algo natural em Deus, mas não em nós. E nós temos que recorrer a Deus, e a grande bênção é que Deus está disposto a nos ajudar nessa tarefa difícil de perdoar. 1 João capítulo 5, versículo 14 diz: esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. Sabe, quando Deus diz que nós devemos perdoar aqueles que nos ofenderam, está dentro da vontade de Deus. E quando eu vou diante de Deus e peço ajuda para Deus, eu já tive que perdoar uma pessoa que eu já odiei essa pessoa pelo todo o mal que ele me fez. Numa das meditações que eu gravei, eu contei esse testemunho, o mal que essa pessoa me fez. E eu comecei a orar e pedir ajuda de Deus, me ajuda a perdoar, porque eu tinha mudado o meu semblante, o meu humor, a minha maneira de me relacionar com a minha esposa, com meus filhos. Eu estava ficando uma pessoa amarga, eu precisava ser liberto dessa tortura. E eu fui no trono e eu pedi para Deus: Senhor, me capacita a perdoar, me ajuda a perdoar, eu preciso perdoar essa pessoa. No começo sequer o nome daquela pessoa eu conseguia dizer. E eu fui orando e pedindo e suplicando. E Deus, na sua infinita misericórdia, me ajudou a perdoar. Eu não esqueci de nada que aconteceu, nada. Eu lembro tudo, com detalhes. Mas isso não me faz mais mal. Como aquelas cólicas renais que eu tive no passado, agora essa dor que eu tive por causa do perdão desse antídoto maravilhoso, elas só estão no passado. Eu lembro, mas elas não me causam danos nenhum, porque Deus me ajudou. Talvez você tenha que perdoar alguém, você sozinho não vai conseguir, mas com a ajuda de Deus, com certeza, você vai agir. Sabe aquele taxista que foi traído pela mulher? Por não perdoar, declarava que toda mulher não presta. Que não havia nenhuma mulher nesse mundo que prestasse. Todas não prestam. E por quê? Porque ele está sendo torturado ainda por aquela dor. Mas isso é uma verdade? Declarar que todas as mulheres não prestam por causa de erro de uma mulher? Misericórdia, misericórdia. O mesmo que aquela moça fez, dizendo que nenhuma mãe presta, porque a mãe dela vendeu a virgindade dela, drogou ela, entregou na mão de uma pessoa que quase poderia ser o avô daquela menina, a troco de dinheiro. E ela disse: mãe nenhuma presta. Isso é uma verdade? Será que nenhuma mãe presta? Misericórdia. Aquela menina, ou agora aquela moça, só através do perdão, ela poderá ser
liberta dessa tortura, como aquele taxista também. Sabe, quando perdoamos, somos curados. E agimos e reagimos sem dor. Sem dor. Aquilo que a pessoa fez de errado, deixa com Deus. Se ele tiver que punir, ele vai punir. Isso é com Deus, não é com você, não é com você. Parece que quando a gente está sendo torturado, a gente quer que o outro também seja torturado. Tem que pagar pelo que ele fez. Deixa isso com Deus. A Bíblia é clara, quem planta colhe, está escrito na palavra de Deus. Agora a questão é você. Você não pode ser torturado por não perdoar. Misericórdia, você precisa perdoar. É um mandamento de Deus, é condicional e para recebermos perdão precisamos perdoar. Vamos ao trono, vamos falar com Deus. Senhor Deus de amor e de glória, não é por acaso, Senhor Deus amado, que o Senhor me levou a meditar sobre isso, Senhor Deus amado. Em primeiro lugar, eu quero agradecer porque o Senhor me ajudou a perdoar aquele homem, Senhor Deus, que fez tanto mal a mim e a minha família, mas já não há nenhuma mágoa dentro do meu coração. Obrigado por me ajudar a isso, Pai amado, porque o perdão não é natural em mim, mas o Senhor me capacitou a perdoar. E eu penso agora da mesma forma com os meus irmãos que me ouvem, Senhor Deus amado, que o Senhor possa ajudá-los a perdoar aqueles que ofenderam, seja num passado recente ou seja num passado lá atrás, que aconteceu há muito tempo. Misericórdia. Talvez uma pessoa o maltratou muito, Senhor Deus amado. Mas o Senhor é Deus que pode libertar esse meu irmão desse jugo, Senhor Deus, dessa tortura que a falta de perdão causa em nós. Nós pedimos a sua ajuda e desde já agradecemos por sua misericórdia, Pai amado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Meu irmão e minha irmã, quando a gente é capaz de olhar no olho de uma pessoa que nos ofendeu, sabe, é porque nós já perdoamos essa pessoa. Em nome de Jesus. Nós não vamos ser bobinhos de ninguém, nós não vamos nos deixar ser usados por ninguém, não vamos aprovar coisa errada, não é nada disso. Mas eu não quero estar preso aos torturadores. E você também não. Amém? Eu quero que Deus abençoe você, sua casa, sua família, seu trabalho, suas finanças, seu emocional. Em nome de Jesus. Da minha parte, um grande abraço a você. Amém?